Pascoal, procede lá a informação que chegou outra proposta do futebol árabe para Fábio Carilli? Consultei aqui os nossos Alfarrábios. amigos e é verdade. Tem outra proposta encaminhada, mas não é assim, não é do mesmo time? Sondagem, outro time. Mas cuidado outro- que ele outro pode ficar time. bravo, hein? Ele anda ultimamente, né? Ou ele emitiu uma nota? Que Não, eles vamos ser justos, vamos falar sobre Tem a nota aí do Carilli? Ô, produção, tem a nota do Carilli aí? Vamos ler a nota. O Carilli publicou uma nota hoje. Carilli admite ter exagerado e se desculpa por críticas à imprensa, né? E ele emitiu uma nota hoje. A produção tá aí, tá super fácil de ler. Se você quiser, quer que eu leia? Não, a produção tá ótima. Eles estão te dando uma mão hoje, olha lá, a letrinha espetacular. lá. Vai, No né, Flavinho, vai. Ele podia ter botado em árabe também, já porque aí fica mais fácil. Como é que seria em árabe a nota, Flavinho? Deixa eu ler. Vamos lá. No último domingo, concedi entrevista coletiva após o empate com o Sport em Recife e expus alguns pontos que haviam me incomodado com relação à postura da imprensa ao noticiar uma possível proposta do Al Hilal da Arábia Saudita Al Hilal. pelo meu trabalho. Ele comenta até o nome do time. Na coletiva, eu disse que grande parte da imprensa mente. Li sim mentiras ao meu respeito. Uma parte da imprensa errou sim nesta última semana. Não foi a maioria, porém. Então exagerei ao generalizar em meu comentário. Por isso peço desculpas. Recebi a nota de repúdio emitida pela ACESP. A ACESP é a Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. E respeito às colocações da entidade. Sempre respeitei o trabalho da imprensa e fiz questão de tratar os jornalistas da melhor forma possível. Como já me manifestei com relação aos meus incômodos neste caso, e os jornalistas, por meio de sua associação, fizeram o mesmo, encaro essa questão como encerrada. É isso. Pô, só queria dizer, hein, ó, Fez uma... eu ontem, inclusive, o primeiro comentário que eu fiz a respeito disso foi no Central Fox, domingo à noite. Ontem eu voltei a falar aqui no rádio. Eu esperava exatamente isso. Exatamente isso. Eu acho o Carilli um cara diferenciado, não só como treinador, como pessoa também. Ele é um cara diferenciado. Ele é um cara que não... É um cara verdadeiro. É um cara transparente. É um cara aberto. Ele se enganou. Ele se enganou. E erros e equívocos todos nós cometemos. E eu disse aqui isso ontem. Viu, Pascoal? O que eu espero na primeira manifestação do Carilli é algo como um pedido de desculpas. E foi o que aconteceu. Então, não me surpreende e só reforça a minha admiração que eu tenho pelo Carilli. Isso que ele falou só reforça para mim a sensação que eu tenho de algum tempo para cá, de que as pessoas precisam entender e diferenciar o que é imprensa do que é comunicação, do que é rede social. O problema é que as pessoas estão confundindo qualquer coisa que é publicada ou dita na internet, em redes sociais, com imprensa. Então, o sujeito tem lá um blog, o sujeito tem lá um canal do YouTube, qualquer pessoa, e dá uma notícia ou algo que ele considera uma notícia, ele não é necessariamente imprensa. Eu acho que está todo mundo confundindo as coisas. O famoso li na internet, ouvi na internet, vi na internet. Se você viu na internet, mas não é um veículo de comunicação, de imprensa formal, estabelecido, você não está se referindo à imprensa, você está se referindo a um comentário, a um boato que qualquer um pode fazer. Então, eu concordo com o senhor, mano. O Carilli me parece ser uma pessoa, não conheço, mas me parece ser uma pessoa muito correta, né? Só que ele, como muita gente hoje, está confundindo as coisas. nessa cilada. O que é imprensa do que é internet. Internet não é necessariamente imprensa. A internet é um veículo, é mais um veículo de comunicação. Eu conheço pessoalmente o Carilli. O Carilli é um cara excepcional. Sério, honesto, humilde. É um cara fora de série. Mas, ô Benja, só para pontuar em cima do que o Flavinho falou, Flavinho, eu acho que o cara ele errou quando ele diz a maior parte da mídia é mentirosa. A imprensa. Vamos usar o Da termo mídia, imprensa, ok. Nesse termo, eu achei que ele pegou pesado, porque se ele entende que algumas pessoas são, você não pode, inclusive ele sabe também, inclusive ele reconhece o erro, de generalizar, porque praticamente ele fez isso. Colocou a maior parte da mídia como mentirosa, a maior parte da imprensa como mentirosa, está errado. Se ele entende, e inclusive te mandei alguns prints de algumas matérias que foram escritas por jornalistas, Flavinho, eu não vou ficar citando nomes aqui porque eu acho que é indelicado, nem veículos, mas aconteceu sim. Então, Flavinho, não é que ele está embasado. Não, mas o que não significa que é a maior parte. Isso eu concordo. É por isso que eu estou falando. Tem que desmembrar o que de fato ele disse. Quando ele usa o termo a maior parte da imprensa é mentirosa, eu acho que está errado. Agora, as notícias que atrelaram, sim, a saída dele do Corinthians, inclusive pessoas já falando, é o último jogo na Venezuela, etc e tal, não é um simples blog.
Jornalistas escreveram isso. Eu não vou ficar citando nomes, porque se o Carille não citou e ele é a parte afetada no processo, eu acho que ele deveria tomar a rédea Manda um da WhatsApp situação. pra mim citando. Já te encaminho aí. Então, a situação, o Carille, ele poderia sim estar incomodado com essa situação. O que magoou ele não foi blog. Peraí. O que magoou ele É o que eu tô foram, falando. eu disse ontem. foram entrevistar os pais dele. Também. Isso mágoa- também, mas peraí, a mágoa o Pascoal, dele, ele vou repetir o que eu não, disse mas peraí, ontem, só foi pra a concluir, entrevista Pascoal, dos pais. Só para concluir. O Pascoal falou, pintou aqui uma outra proposta aqui pro Carille. Ele deixa claro, Pascoal, esse termo na entrevista coletiva quando ele dá no domingo. Ele falou, sondagem é uma coisa, Sondagem. proposta é outra. Não tem, tem Ele sondagem. falou, não existe proposta. Tem sondagem. Muitas vezes a gente acaba colocando aí uma sondagem como uma proposta, tá pintando uma proposta pro Carille. Verdade. Proposta é quando aparece o preto no branco e a fala, gente Carille, tem que- te a ofereço gente tem tanto que tempo de escolher a contrato palavra. e tanto tempo e X valor de salário. Isso daí é uma proposta. Sondagem. Carille, como é que você tá? Tá bem? Se a Queria gente pra passar Arábia? pra tanto, o que você acha? Isso é uma sondagem. Então, eu acho que é legal, Pascoal, quando o jornalista vai fazer uma matéria a respeito dessa situação, esclarecer, porque o Carille mesmo, ele fica chateado com essa Boa, possibilidade. mano, deu uma aula pro Flavinho. Não, Boa, não, foi pro bom. Flavinho não, pro Flavinho não. Inclusive, Flavinho, jornalistas colocando, o Carille já teria sondado a situação do Rodriguinho para levar junto no pacote. Rodriguinho é outro lugar. O Rodriguinho é mas pra ele coloca, China. Perdão, Flavinho. A matéria que está A constituída aí na internet fala do Rodriguinho podendo ir com o Carille para Eu não vou ser corporativista. Eu não vou ser corporativista porque eu acho que tem jornalista que mente mesmo. Tem, claro que tem. Também. Tem péssimos jornalistas. Não estou sendo corporativista. Quando ele fala, se ele tivesse dito, olha, tem jornalista que mente. Ele não está errado. É verdade. Quando ele diz que a maioria, que grande parte da imprensa mentiu, A maior parte da imprensa mentiu, ele se equivoca, porque eu acho que aí ele está confundindo as coisas, né? o problema Agora, também- tem muita informação desculpa, veja, mas tem muita informação que é divulgada e publicada, que é informação que a gente tem de fontes. Quando vai vocês, passando, principalmente. quando vai Problema- passando o o tempo, a problema- gente vai tendo uma noção melhor. Ontem eu disse aqui que uma pessoa uma fonte lá do clube me disse o seguinte: ele ficou muito chateado com a entrevista que fizeram com Mas os pais. aí, lamento, porque aí Mas não aí tinha não pode mentira dizer, nenhuma. Hoje eu Alguém foi recebi lá e de uma entrevistou. outra pessoa a mesma. Ele ficou abalado com o que falaram com os pais dele. Ele pode desmentir, ele pode achar que não, mas são informações que partem de dentro do clube, de pessoas que estão lá no clube e que todos nós aqui conhecemos um pouquinho de cada lugar. Então as pessoas comentaram isso. E eu acho que esse foi o principal motivo daquele momento dele levantar o tom Talvez na tenha sido entrevista. mesmo, Acontece o seguinte também, dependendo de quem faz matéria, dependendo de quem escreve, o nego não tem coragem de bater de frente. Aí quando não tem coragem de bater de frente com algum veículo, aí ele generaliza. Não, tem que dar nota Quando depois. não é veículo, quando não é o que eles têm medo, aí ele direciona. Essa é a real. Olha aqui, tô vendo uma notícia da bola. A bola. O jornal A Bola? Não, Portugal. A vola. A vola. O esférico. É o melhor nome de jornal esportivo do Não, mundo. mas olha, demorou muito. Não, mas Os caras ganhou o jogo. pensaram O melhor pra mim Olha, chama-se lance. O cara que botou Lance esse também é nome bom. na bola foi o mesmo cara que fez a bandeira do Japão, né, mano? Baita preguiçoso, né? O cara que desenhou a bandeira do Japão é baita de um Não, a preguiçoso. bandeira da Líbia, então. Jorge, Não, mas a Líbia é toda verde. Jorge Jesus. Comentarista de bandeira. Ué, mas Já falei pra você, você tem que comentar sobre tudo. se você quer. Ele mencionou lá, a bandeira do Japão, toca, deixa pra rodar. mas tem outra mais preguiçosa ainda. Não sai notícia, não sai nada. Não pode falar. Calma. eu não falei, eu pensei. Não, você falou. Fez Falei? Se o cara faz a gestos leitura labial, fica feio pra você. Você não precisa ver minha leitura labial. Lê minha mente que vocês vão ver, imaginar o que eu tô Só pensando. olha pra câmera. A para, bola. para 2 minutos, olha Deixa pra ele câmera. falar, pelo amor de Deus. Olha, Qual é a notícia a da bola? A bola agora dá uma notícia que é o seguinte: Jorge Jesus, já se sabe, é um treinador com mercado. Nas últimas horas, circularam rumores no segmento de uma notícia publicada no diário Al Atan de que já teria um princípio de acordo com o Al Hilal da Arábia Saudita. Aliás, o presidente deste clube esteve recentemente em Lisboa e terá mesmo conversado com o técnico, mas nada ficou acordado, muito menos assinado. Mas, aqueles querem mais, né? Errado. Errado. Mas, de acordo com o que a bola apurou, Jorge Jesus não estará disponível para abraçar este projeto.
tratando-se de um clube e um campeonato com pouca ou nenhuma projeção. O treinador de 64 anos prefere um projeto de maior ambição. Quem estava dirigindo ao Bilal era o Ramon Dias. Hilal. Era o Ramon Dias, não era? O argentino. Era o Ramon Dias. A informação que foi divulgada na Argentina é que essa comissão técnica do Al Hilal, com o Ramon Dias, custava o equivalente a R$1.600.000 por mês. Comissão técnica, tá? Era o técnico e acho que mais 2 auxiliares, não tenho certeza. Mas era o custo dessa comissão, do argentino. Brigaram com o cara lá. Agora, o Jesus realmente não tem, com essa idade, com o nome que ele tem, eu acho que seria uma bobagem ir trabalhar na Arábia. Eu acho que, nesse caso, o favoritismo recai sobre o Carille. Se eles quiserem contratar alguém... Eu, sinceramente, volto a dizer o que disse ontem aqui. Você não iria. Eu sei, ok, tudo bem, isso é outra coisa. Mas eu digo, o favoritismo passa a recair sobre ele. Ainda mais tem outra possibilidade, né, para não falar proposta, começa a haver uma concorrência, pode ser que... Flavinho, eu só acho que tem uma grande diferença, porque as pessoas acabam associando o Carille com outros treinadores já consagrados que aceitam propostas como essa. Por exemplo, o Filipão, que foi para o Uzbequistão, aí você tem outros treinadores que foram para a China, enfim. Quando você tem o status já de treinador consagrado e aceita uma parada dessa, é diferente. O Carille, repito, ele é um treinador aí que pode se tornar um cara extremamente consagrado, mas hoje eu não o vejo ainda dessa forma. Ele tem muito mérito por conquistar o que ele já conquistou em tão pouco tempo, sim, mas ele ainda não tem o nome cravado com breu no futebol. Eu acho que o Carille poderia esperar um pouco mais para agir dessa forma. Porque, por exemplo, essa grana que ele vai ganhar em 2 anos, eu acho que ele pode demorar um pouco mais para ganhar toda no futebol brasileiro ou em outro mercado que seja mais promissor, um tempo talvez um pouco maior. Mas que ele vai ganhar, ele vai, porque é um cara competente, é um cara que conhece futebol. Agora, queimar etapas, eu acho que hoje para o Carille não é bom negócio. Ô, Pascoal, o Corinthians pretende dar um aumento, dar um upzinho pro Carille ou não? Pelo que eu conversei com as pessoas do Corinthians, não. O contrato dele está em vigência e vai seguir normal. Quer saber? Isso é uma grande burrice. A grande burrice. Puxa vida, eu nem acabei de falar. Não, mas é uma grande burrice. Eu já tenho que... Não, mas eu tenho que te interromper. Puxa. É uma grande burrice por parte da Você só diretoria. vai respeitar ele no dia do embarque, que ele foi com a roupinha de comandante. Não, né? respeito muito o Pascoal, mas a diretoria do Corinthians, se ela não quiser valorizar o Carille depois de uma proposta como essa, se ele permanece no clube, Pascoal, a diretoria está sendo estúpida. Mas isso que nesse momento não há nenhuma perspectiva. Por quê? Porque o Corinthians oficialmente não tem nenhuma informação de que ele vai sair. Nenhuma postura clara do time lá da Arábia, o Al Hilal, ou qualquer outro time da Arábia que tenha feito proposta para o que existem são especulações. Se você pode trabalhar em cima de especulações, você vai onerar demais a sua folha sem necessidade. Então precisa ter alguma coisa concreta. Se o Corinthians falar, eu não vou ficar, é muito possível que o presidente do Corinthians converse com ele para fazer um acerto. Agora, só por especulação, não. Ah, Pascoal, assim como é a vida copiando a arte, ou a arte copiando a vida. Se teu vizinho tá dando uma sondada na tua esposa, você tem que dar uma atenção maior ali, irmão. Você não vai deixar. Não é verdade. Olha o que ele tá fazendo, idiota. É verdade. Para com isso. Facicani, Na marmita do Facicani, o Corinthians deveria dar um up no contrato do Carille? Não tem nada a ver, tem que continuar tudo igual. Eu acho que merece um aumento, sim, claro. Até para se blindar de qualquer outro tipo de proposta que venha seduzir o técnico. Todo mundo. Ele já provou, inclusive, que é um cara que merece uma valorização de mercado. Pelas nossas informações que a gente apura por aqui, né, diariamente, em relação à questão financeira, o Carille ganha menos do que outros técnicos que fazem muito ou até menos do que ele em relação ao mercado. Eu duvido que ele ganhe menos que o Aguirre. Sormani ganha mais que o Carille, cara, hoje. Que isso? Eu acho que O Carille hoje, se você pegar os times hoje que estão em mais evidência no futebol brasileiro, Roger Machado ganha mais que o Carille, o Aguirre ganha mais que o Carille, o Renato Gaúcho ganha mais que o Carille, o Mano Menezes ganha mais que o Carille, o Barbieri não ganha mais que o Carille. o Carpegiani ganhava mais do que o Carille. Não, Barbieri. Oswaldo de Oliveira ganhava mais que o Carille no Atlético. Falando quem ganha agora. Não, Então mas a gente assim, vai falar que o só um Muricy também ganha. O Barbieri não pode ser um exemplo. O Barbieri porque não o Barbieri... ganha. Mas hoje tá num time que... Não, mas é que ele O citou o Aguirre ganha Carpegiani. $100 mil, é isso, Pascoal? Esse é Sempre o São Paulo $100 mil. Ele só ganha mais do que o Barbieri, que
tá subindo agora, a gente não sabe se ele vai ser ou não. O técnico do E o Atlético, Thiago Largue. Eu acho que ele deve ganhar mais que o Zé Ricardo também. Do que o técnico do Acho- Internacional. Acho que Do não, que o já, Valentim. já Ventura eu não sei. Do que o Acho que ele ganha mais que o Valentim, ganha mais do que... Só um minuto, eu falei dos dos de ponta. times que hoje representam a ponta do futebol brasileiro. pera um pouquinho. Pera um pouquinho. Esses times, todos, esses 12 times, representam a ponta do futebol brasileiro. Os Do 12. passado, não Os no 12. presente. Não. Tô falando do momento. Não, o Eu momento. discordo. Não. Você não pode esquecer o que Não, não, aconteceu não, 2, 3 anos atrás. Não, mas eu tô Dois. discutindo, Você não pode levar em consideração o que aconteceu nos últimos 5 minutos. Não, pode? claro que não. Claro que não pode. O Botafogo nos últimos Ué, o 3 Botafogo anos. disputou uma Libertadores há pouco tempo, acabou de ganhar o Campeonato Carioca. Você esqueceu do Abel. Mas Você esqueceu do Abel. O Abel ganha mais. O Abel ganha mais. Mas Sim, também o também. Fluminense também não está em evidência, pela sua lógica. Exatamente. Então o Fluminense Tem que não pegar os clubes, Claro. vai, como pega os 12, Claro, pô. vai. Pra... É elite do futebol, pô. Hoje eles estão E mal, se a gente amanhã eles tivesse podem hoje, estar bem. tivesse hoje Eu no discordo. Luxemburgo, no Bahia ou no Sport, então você vai, a tua elite hoje, a tua elite é o quê? É Corinthians e Palmeiras? Eu falei, gente, não, eu não, estou não, falando- não, eu tô vou entendendo. explicar. Os teus times em Eu vou explicar evidência, quem são? o momento. Grêmio, Sim. Corinthians, Grêmio, Corinthians, Flamengo, Palmeiras Cruzeiro. e Cruzeiro. Quando foi o último reajuste do Carille? Foi o ano passado, certo? Enfim. Nem o São Paulo, você Renovou o falou. contrato entre 2017 Isso, então, ele teve um reajuste no final do ano passado. Esse reajuste dele, se a gente comparar com o final da temporada passada, 2017, que é importante que vale o comparativo, já que o Benja citou o Carpegiani, o Carille ganha menos, por exemplo, que o Vanderlei no Sport. O Vanderlei no Sport ganhava mais que o Carille. É possível. Então, assim, são outros nomes que valem esse comparativo da gente trazer o seguinte: o Carille hoje é o técnico que, no custo-benefício, ele merece uma valorização digna de mercado em relação a esses caras que muitos deles têm vivido só de nome, de currículo e não estão ganhando título. Eu acho que o título vale e muito para você, te dê resultado. Né? Nós aqui trabalhamos numa emissora de televisão que dá audiência. A audiência, claro, vale também como reconhecimento de trabalho, de aumento de salário em renovações de contrato, assim, sucessivamente. Qualquer lugar que você dá resultado, você também cresce de patamar financeiro. E em relação ao Carille, é um exemplo claríssimo. Ele hoje deu para o Corinthians 3 títulos em relação a técnicos que não ganharam no ano passado. A valorização do bom profissional, concordo. A diretoria do Corinthians ela tem que olhar com bons olhos, sim. Se o cara ele numa dessa aí resolve ficar no time do Corinthians, eu acho que ele tem que ser valorizado. Ah, mas deu um reajuste para ele no final do ano passado. Ok, deu outro. Deu outro. Mano, eu acho que o seu raciocínio é perfeito se a gente levar em consideração outros times. Se você levar em consideração o Flamengo e o Palmeiras. Acabou. No Corinthians hoje está cortando gastos. Você me mandou um link hoje pra gente. Da época, a matéria da época. Da revista Época, do Rodrigo Capello. Muito boa, esse jornalista é muito bom. Mostrando exatamente isso. O Corinthians não tem dinheiro, velho. Carille, Não o que tem 100 mil, 150 mil a mais? Tem. Ó, é 150 aqui, 150 ali, 30 aqui, Ô, Sr. Mani, 10 lá, 150 10 você acolá. multiplica. Por Não, 12. mas por mês, tô falando por mês. Por Sr. 13, Mani, que é o erro, CLT. Sr. Mani, não é você aumentar o Carille em 200 mil a mais do salário. O erro é você gastar 150 aqui, 150 ali, que não tem fruto. Tá certo? Você torrar dinheiro. Pro Carille, é um investimento. O Corinthians não nem está gastando 150 aqui nem 150 ali. Não está gastando nada. Nada. E não tem condições hoje de dar um aumento pro Carille. Ele ganha bem, velho. E outra coisa. Ele não ganha mal. Mas eu acho que tem que A dar gente o está aumento. discutindo o salário do treinador aqui como se fosse uma migalha de pão. Ô, Sr. Mani, não é. Sr. Mani, Não, tem claro que coisas, não é. Sr. Mani, tem coisas que você não pode encarar como despesas, tem que encarar como investimento. Se você hoje perde o você Carille... tem dinheiro, mano. Mas, Sr. Mani, você tem que fazer um esforço. Eu não estou falando aqui, gente, de 30 milhões de euros. Eu estou falando aqui de 100 ou 200 mil reais a mais por mês Não tem. para um clube de futebol. Não tem. Como não tem, Sr. Mani? Mano, você leu a matéria? Já li inúmeras leu? matérias, Sr. Mani. Não tem. Pro Carille Por tem que que o fazer um Corinthians está esforço melhorando? para Por que aumentar. é que o Corinthians está melhorando? Sr. Mani, se o Carille Mano, sai hoje do mano. Corinthians, pode comprometer uma estrutura que já está bem montada? Não entendi. Pode. Se o Carille sai hoje do Corinthians, pode comprometer uma estrutura que já está bem A montada? gente não sabe. Eu Aí, sei. tudo indica Eu que sei. sim, né? É Mas claro que sim, quando o evidente time que sim. saiu, todo mundo achava que ia cair. 200, mas desmontar. era um outro quando o time contexto, foi, Sr. Mani. quando o time foi desmontado, a gente achava que não ia cair nada, não ia acontecer nada. Começou o ano passado e eu disse aqui, é a quarta força. O que aconteceu? Ganhou o Paulista e ganhou o Brasileiro. A gente não sabe. Mas hoje, Sr. O que Mani, a se gente você sabe, tira uma peça ali, pode desmoronar o castelo. O que a gente sabe é que o Corinthians hoje está fazendo das tripas coração para pagar as suas dívidas. E de maneira correta. Dívidas, Os 200 mil reais paga por mês. exatamente. Os 200 mil reais por mês a mais, você fala, põe 200 pau a mais, multiplicando por 13 e multiplicando por 3 os anos de contrato,
nós estamos falando de 7 milhões e 800 mil reais, dividindo Dinheiro, aí... mas o Mano tem razão. Pera, estou só fazendo número. Dividido por 3,7 vai o dólar, nós estamos falando aí um pouco mais de 2 milhões de dólares. Tá. Mas você está fazendo a Mas conta o- no macro, já Pera. envolvendo 3 anos de contrato. Eu tô fazendo a conta no mensal, Benjamin. Sim, mas o mensal... Não, tem 3 anos de 200 mil reais Mas a o mais Mano pro tem razão no futebol. seguinte. Não, não, mas Cara, pera, tem pera razão. só um minuto. Pera. Você tá louco. Não, Você não tô pode louco. fazer a conta no Louco é mensal. você perdeu o Carille por Não, causa de eu não 200 mil. tô Pensar no discutindo global, mano. isso. Período do Exato. contrato. Não é isso que eu Tá tô enganado, discutindo. mano. Eu tô só falando assim, você fala assim, não, a discussão é mensal. Não é mensal. Mensal é o contrato Ao inteiro. contrato. É o que você vai ter que pagar. Você faz um contrato e fala assim, custa mais 2 milhões e 200 mil Eu tô dólares. entendendo o que o Mano Até tá porque é um falando. aditivo que Gente, você vai fazer no contrato. pro clube não Corinthians significa nada. Não, até Não significa, significa. mano. Mas, por exemplo, o Corinthians gasta mal às vezes. Você pega, por exemplo, garantiza, O Corinthians, os anos, desculpa, os anos o Corinthians do não Christian. gasta mal. Não, os anos do Christian. Todo clube... Pagar todo- 10 milhões no Juninho Gente, Capixaba. exato. Sim, mas ô, mano, ele pagou outro dinheiro, isso por que eu exemplo, ia em cima falar. do Vital, e deu certo. Ah. Não deu certo. Não é uma fórmula Não pronta. tem. Não é um prato pronto. Vou contratar o Juninho Capixaba e vou vendê-lo para o City. Quantos Não é jogadores assim. o Palmeiras Chega e não dá contratou certo, que não velho. deu certo? Não deu certo. Quantos jogadores São Pagou Paulo, demais. Flamengo? Talvez Faz tivesse pago um pouco Gastou menos. mais, gastou A gente não sabe. O que a gente sabe é que o Roberto Andrade fez uma administração do ponto de vista financeiro ali, das contas do Sanear as Corinthians, contas. ele foi muito bem. A gente vê pelo balanço do clube. O Corinthians ainda deve pouco, não, deve bastante. Mas as dívidas de curto prazo, aquela dívida podre, com o banco, acabou. Acabou, ele pagou tudo. Isso que ferra, para não falar outra coisa, um time de futebol. Dívida com o banco, é a dívida podre. O Palmeiras não tem. O Flamengo não tem. E se tem, é pouca coisa. E o Corinthians hoje tem uma migalhinha de dívida com o banco. Não tem, velho. Escuta, já foi reconhecido, foi assinado um novo contrato. Carilho, é o seguinte, você quer ir? Beleza, seja feliz, vá com Deus. Agora, se você ficar, não vai mudar nada. Olha. É isso que vai ficar e acabou. Agora, Claro, eu acho grave isso, erro. o Facincani Não, e Pascoal. eu não acho grave. Facincani e Pascoal. Chequem a informação aí, vocês dois, com as vossas fotos. Sim. O Tietchan já foi até... O Palmeiras já mandou até retirar ele do treino, que o Palmeiras teria aceitado uma proposta de 20 milhões de reais pelo Tietchan. Chequem aí, Então, isso aí, pra ver se 20 milhões de reais está próximo do que ele falou ali. 5 milhões de euros. 5 milhões de euros. Está próximo do que ele falou. Você falou 3. A primeira oferta foi de Não, 3. O você Palmeiras falou não três. fez. Não quis. Agora, estou 3 chequem aí. milhões. Agora olhando pelo outro mesmo. lado, É isso aí mesmo. Olhando pelo outro lado, você fala assim, o aditivo no contrato, mas você falou 200 pau, mas nós estamos falando de 2 milhões e pouco de dólar a mais. Aí estamos olhando o lado do Corinthians. Agora vamos olhar o lado do Carille. Tá certo? Carille hoje é ao lado do Renato Gaúcho. Os dois grandes treinadores de mais evidência do futebol brasileiro. Mano Menezes, o Abel. Hoje são o primeiro escalão, sim ou não? Sim. Abel, Mano, São os 4. Renato e Carille? Sim. Carille, sim. É o primeiro escalão. Hoje Mas você vai ver. O cara que menos ganha é o Carille. Sim. Agora tu vai olhar o lado. Eu vi o lado do Corinthians. Agora vamos olhar o lado do Carille. Pô, o cara tá lá. 1 ano e meio, 2 títulos paulistas. Título brasileiro. Você vê o Corinthians te jogando, bom, futebol, né? Super bem feito. Falta com o Grêmio, com o Renato. O programa do... Posso Olha ser? aqui. Ele acha Olha que aqui, é o animal. Perry Mason. Mas mais burro Olha. ainda que tá explicando dessa forma. É verdade. Então eu vou explicar. Eu sou burro, eu vou explicar. Eu acabei de falar. Vamos ver o lado do Fábio Carille. Falei, agora vamos ver o lado do Corinthians. Então não estou sendo contraditório. Estou expondo os dois lados. Mas você tem que fazer em off com, Não com tem o seu que fazer em off. subconsciente que dá a sua opinião. Isso aqui é um programa. Isso aqui é um programa. Olhando pela visão do Carille,
ele também fala, pô, eu sou o cara aí e ganho menos que todo mundo. Não, lógico, o que você está falando é correto. Ele O treinador também fala, caramba, eu estou em evidência. Mas o reconhecimento veio para ele quando ele renovou o contrato. Depois que ele renovou o contrato, o que ele ganhou? Um paulista. Se ele ganhar o Brasileiro, por exemplo, ou a Libertadores, ou a Copa do Brasil, nesse contrato, provavelmente, se eu fosse ele, ou o agente dele, colocaria bônus. Premiação. Entendeu? Foi campeão brasileiro, vai ganhar mais 3 milhões de reais. Foi campeão da Libertadores, vai ganhar 7. Estou chutando o número aqui. Ganhou a Copa do Brasil, mais 1,5. Aí sim, porque se ele tivesse com esse contrato defasado já há algum tempo, e tudo isso tivesse acontecido a posteriori, ou seja, ganhou 2 paulistas e um brasileiro, eu acho justo. Mas isso já foi reconhecido agora em janeiro. O fato dele ter recebido um aumento de contrato, Sormani, um aumento aí no salário dele... Não, ele renovou o contrato por mais 3 anos. Ele recebeu um aumento para fazer um novo vínculo. Isso. Sormani, o fato dele ter recebido esse novo aumento não quer dizer que ele tenha entrado hoje no salário dos treinadores tops do futebol brasileiro. Ele ganha menos do que o Renato, ele ganha menos do que o Abel, ele ganha menos do que o Mano Menezes. Isso é verdade. Ou seja, e ele está no mesmo patamar. Por que quando ele renovou, ele não disse isso? O que segura o Rodriguinho no Corinthians? A renovação de contrato que ele fez também quando ele recebeu aquela proposta da Turquia, num patamar que hoje o Rodriguinho não saia do Corinthians para jogar no Flamengo, por exemplo. Não saia do Corinthians para jogar no Palmeiras. Não saia do Corinthians para jogar no Grêmio. Mas, mano, nós estamos falando de proposta, não tem proposta, só sondagem Pascoal, ainda. a questão... Espera ter da lá na sondagem, frente. Pascoal, da sondagem para proposta, é questão de, o cara fala, Às põe vezes no papel. Às põe vezes no não papel. tem. Às vezes não tem, gente, mano. Às vezes não é. esqueçam a proposta. Eu estou discutindo aqui... Tá, a o que valorização gente tem- dele. É evidente que sim. Mas eu tô quando que ele discutindo renovou aqui, o contrato com o Corinthians, Sormani, mano? Agora no fim do ano, entre o final fim do ano e o começo do novembro, ano. Acabou. Já foi pouco- feita a renovação. pouco antes Ele do Roberto assinou. sair. Não tinha um revólver na cabeça dele para ele assinar. Sormani, Ele assinou. a partir do momento que você tem um treinador que Não é? está em evidência, no custo-benefício, é o mais barato dos treinadores tops do futebol brasileiro. Isso. Você tem que preservar esse cara no teu clube. A saída desse treinador pode comprometer uma estrutura que vem dando certo. Pode comprometer uma empatia que existe dos jogadores para com o treinador. Pode entrar os Marlosa e dar a quantidade que o tá Carille vendo? deu. Tudo condicional. Então, mas é que tá, Tudo Sormani. condicional. Eu prefiro acreditar Pode. no que já Se está lá. você dissesse Eu pra prefiro mim, acreditar no que tá vai dando certo. acontecer, É isso aí. Sormani, vai rachar o Você não grupo, pode fazer. vai Isso perder, é previsão, não sou vai cigano, brigar velho. para não ser rebaixado. Eu não sou Então, mas pai aí de tá, santo eu para sei, prever alguma eu coisa. sei. Sormani, Mas a os questão caras é a estão seguinte. apostando nisso. Sormani, você não pode colocar uma estrutura que está dando certo, um trabalho que está dando certo, em xeque, por causa de 200 mil reais. Repito, 200 mil reais para mim, Você para viu que o- você, você viu que o Andrés Cigano, falou? é muito dinheiro. Para um clube de futebol, não é. Você viu o que o Andrés falou? Investir 200 mil a O Ben mais já no falou com o Carille. Andrés. Não é jogar dinheiro fora. O Ben já falou com o Andrés. Você perguntou para ele, quem vai ser o novo técnico, quem vai ser o técnico do Corinthians se o Carille sair? O que ele te respondeu? Não foi com o Andrés, foi outra pessoa do Corinthians que eu perguntei. Ah, não foi o Andrés? Eu perguntei pra uma outra pessoa, se o Carille sair, quem vai ser? Essa pessoa falou pra mim. Já tá lá. Eu não estou preocupado, a estrutura do Corinthians está certa. Então, esse é o grande erro, perdão, Facincani, esse é o grande erro e a arrogância também. Porque, o Alexandre Matos, quando ele declarou, olha, tá saindo o treinador do Palmeiras, não, a estrutura aqui funciona, pode vir Mas quem no vier que vai dar Corinthians conta. funciona. Mas, espera aí, eu tô trabalhando com um fato concreto. Veio o Eduardo Batista, aconteceu também. o quê? Aconteceu o que com o Palmeiras, com o Eduardo Batista no comando? Não conseguiu Aí o acertar o Corinthians time. quis mudar, Isso trouxe o chama-se Oswaldo, aconteceu o arrogância. quê? Exatamente. Também, Trouxe- naufragou. Por que não quer Naufragou. mudar? Porque a Tem que estrutura dar, tem que tem uma investir no que tá dando estrutura, certo. mano. Tem que investir no que tá dando certo. Então, o Carille mas hoje é um estrutura. treinador que está entre os tops do futebol brasileiro. E como está entre os tops do futebol brasileiro, o salário dele, a O que remuneração tem vale que ser proporcional. na visão do Corinthians, o que vale é a estrutura, ela já está montada. Por Esse isso é é um que grave eu erro. e o Sormani pensamos chama-se da mesma arrogância. forma. Tá lá, se não tem proposta, tem sondagem, não foi o que ele disse? Isso é Não você foi o que a minimizar gente o disse? trabalho do Carille. Não, Desculpa, Pascoal. não, tô minimizando. Colocar só dessa forma, colocar o treinador como se fosse uma figura simbólica na frente do banco, é minimizar o trabalho Não, do cara. ninguém tá fazendo isso. Ué, dá impressão, ué. Não, que funciona a estrutura. Põe qualquer um que vai dar certo. Tá errado. Corinthians Tá acha, errado. se Colocar um ele cara sair, errado, a estrutura mesmo a tem estrutura lá. boa não vai dar certo. Mas, por exemplo, o Corinthians acredita muito no Osmar Loss, por exemplo, que já teve até passagem como treinador principal do Internacional de Porto Alegre. Já teve, tem uma experiência que o Carille, por exemplo, não O tinha. Osmar Loz, ele conhece muita molecada aí, porque ele trabalhou Não, nas já categorias trabalhou de no base adulto do clube. também. Também trabalhou, inclusive ele estava de auxiliar técnico já desde o ano passado. Mas eu não vejo o Osmar Loz hoje, pode dar certo, claro que pode. Como o Carille deu num outro momento, o Osmar também pode dar. Mano, você não mas pode eu prefiro comprometer o que acreditar você não num cara tem, que já mano. tá lá.
Você não pode gastar o que você não tem, mano. A questão não é não ter, Sormani. O Corinthians, ele tem aí uma coisa... Ó, por exemplo, Tem, Luiz mano. Paulo Rosenberg. Esse é o problema. Luiz Paulo Rosenberg é um cara que move mundos e fundos. Quando ele quer, ele move. Por exemplo, foi um dos responsáveis aí por toda a campanha que criou-se em cima do Ronaldo. Só, a vinda do você não cita mais nada. Mas peraí, o Luiz Pera Paulo lá. Rosenberg é um cara de mercado. Não, pera um Sormani. pouquinho. Pera um Ele pouquinho. não consegue O único- viabilizar A gente cita o uma Luiz Paulo parceria, Rosenberg um aqui. patrocínio que banca pelo menos o salário do cara. Sempre para dar o mesmo exemplo. Você já percebeu? Foi um exemplo que deu certo. Pois é, não tem outro. Ó, pelo Não que eu tem tô outro. entendendo nessa conversa Não tem toda, outro. Luiz Paulo Rosenberg O que é um deu cara de certo mercado. aquela vez foi o Ronaldo. Ser um cara de mercado não Percebe? significa que Claro, o cara é. seja um deus. Deu, lógico. O Então, Palmeiras, ele por não exemplo, consegue uma limitações, parceria para ó. bancar esse salário do Carilli? Essa Pô, história, isso é essa história brincadeira. de estrutura, de Eu não tô- coisa eu não arada sei onde toda, você quer chegar, o que juro por importa é quando o cara é Reservar bom. o técnico. Quando o cara é bom, a estrutura funciona. Se o cara não é bom, a estrutura não funciona. Eu dou exemplo claro para isso. O Palmeiras, não é voltou ao assunto Palmeiras, é só um exemplo de Palmeiras. Em meados dos anos 2000, o que o Palmeiras fez? Ah, vamos voltar com o pessoal da Parmalat, porque esses caras deram certo, não sei o que, Voltaram, Tipulo, Brunor, etc e tal, mandou nada no Palmeiras, pelo contrário, o time naufragou. Então, assim, naquela época tinha uma estrutura, tinha pessoas que funcionavam, tinha muita grana, onde tem muita grana geralmente funciona com qualquer um, e assim, etc, na maioria dos casos. Então, o que eu entendo por essa conversa de Corinthians se o Corinthians não tem para pagar para o Carille, se o Carille acha que merece um salário acima de Corinthians, o Carille hoje ficou um pouco acima da realidade do Corinthians. Então, o Corinthians começa a trabalhar, se não der certo nessa história, começa a trabalhar, então, na realidade, de Osmar Loz. Só quero dar uma informação aqui, que é o seguinte. Tem. Em nenhum momento o Carilli foi pedir Não. nada, aumento salarial. Não, ninguém está dizendo Eu apenas falei É aqui que dos treinadores hoje dos grandes times aí, O que ganha menos. o que ganha menos é o Carilli. Não, Ele sim. não foi lá falar, olha, eu quero aumento. Exatamente. Quem está Mas, advogando veja, a favor do Carille é humano. Não, calma. Eu não aqui em nenhum momento falei que ele foi pedir aumento, nada disso. Nesse caso, eu tô analisando a nossa discussão. A nossa discussão está chegando a um ponto de que hoje o Carille está muito caro para o Corinthians. Porque o Carille pode naturalmente, de acordo com essa proposta que ele recebeu, ou com outras que ele tem recebido, ele pode chegar a um ponto e falar, olha, eu acho que eu mereço mais. E o Corinthians falar, Carille, eu acho que eu não consigo te pagar mais. Isso que ele então, tá falando é a história, interessante. começa a ficar delicada. Então, porque o Carille, a qualquer assim, momento, pode sair. Aí o Corinthians tem que decidir o que ele quer da vida. Claro. Eu quero continuar com a minha política austera. E os dois lados estão ou certos. eu vou recorrer a banco e papai e vou segurar o Carilli. Os dois lados estão certos. Então, o Carille tem o direito. Foi o que eu falei. Exato. Que ele me questionou aí, o mano. Então, se o Corinthians quiser... Tá vendo? Mas Se qual o que eu Corinthians- questiono? Por se- exemplo, se o renovar com o Corinthians Danilo, quiser- Sormani. por É uma exemplo, extravagância ou não é? Eu acho. Renovar com o Sheik é uma extravagância ou não é? É que o caso Aí que do tá. Danilo- O Carilli não pode ganhar 200 pau a mais, mas Não. aí renova com o Danilo, Danilo mas aí quase renova com perdeu o o pé. Sheik. Aí eu concordo. Ah, pera Não, lá, eu gente, concordo pera com o que lá. ele tá Quem falando. quase perdeu o pé? É gastar mal. Lógico, Corinthians, velho. se você gasta tem, irmão. mal, como gastou, tem. o pouco que Não, tem, que tem. pega o pouco que tem e gaste bem. Então, mas pega o Gastar pouco que com tem Carilli investido hoje, em gasta outros bem. jogadores, inclusive citei dois, A do que Sheik não eu são concordo. utilizados É verdade, praticamente. tem razão. Então, Danilo, velho, não vem falar que não tem. tem mais Quando você coisa. renova com o Danilo, tá certo? Por gratidão, praticamente. Exatamente, isso que o é Beto porque tá falando você é tem, irmão. verdade. Essa Não vem história com esse de- papinho que não, Não, tem, mas não. o Danilo, de não o Danilo tem, tem falou. jogado. O Danilo tem jogado. Tem jogado o quê? Tem jogado. Para, Apareceu Sormani, aí joga na 10 final minutos, do- 15 minutos. Final do Entrou e se Paulista. machucou agora. Não Só dá ficou de pra novo, jogar, só pra ficou jogar. de novo. Danilo- Não dá Eu não sei pra pagar. quanto que o Danilo Não sei. ganhou. Aí Eu não só sei quanto o Danilo por ganhou. mês. Porque se o Danilo Mais que tá... o que eu falei do Carilli. Se o Danilo ganha, se o Danilo está lá hoje, se ele não estiver, alguém vai ter que estar no lugar Mas dele. o caso do Danilo é compreensível. O Aí você vai ter caso que do Danilo é contratar também. completamente diferente. O Danilo sofreu uma fratura em treino, trabalhando. Ele iria perder todo o final do contrato porque ele estava machucado. Ia perder, o Ele não- Corinthians continuou pagando o salário Não, dele. não. Pagou Gente, sim. Não, calma. o contrato Corinthians- dele o terminou- Corinthians- terminaria no final do ano. O ele não teria Corinthians feito nos óbito, últimos renovou anos, o pra Corinthians pagar. nos últimos anos, ele tem apostado nesse negócio de trazer pessoas desconhecidas e a transformá-las em pessoas conhecidas. Jogadores também. Principalmente com jogadores e com o treinador agora também. Então, na cabeça, não estou defendendo, estou mostrando uma visão. A visão de quem comanda o Corinthians hoje provavelmente falou, olha, se o Carilli quiser sair, a gente não pode impedir. É muito dinheiro, não dá para competir. Vamos fazer um outro treinador. Você falou, quando a gente estava lá discutindo a eleição do Corinthians, falou, quando eles vão ganhar, vai aparecer o dinheiro. Eu falei, não Você vai. cansou de falar isso aqui. Eu falei, não Você vai. cansou de falar. Quando Eu o falei, Andrés foi eleito, vai Eu aparecer a falei, grana. não vai aparecer o dinheiro.
Quando o Andrés ganhou, eu falei aqui pra você, os próximos 4 meses, Corinthians não vai fazer uma contratação sequer daquelas bombásticas. Ah, mas o Sheik não foi? Não, contratação não. Chegou nada. Não custou nada, mas ele custou uma grande salário. Não, Flavinho, eu tô falando contratação. Ó, escuta aqui, o Vai Corinthians trazer ainda lá. devia- O Roger foi, vai. O Corinthians ainda devia... Exatamente, ainda Não, devia dinheiro gente, pra o ele. Corinthians é 2 Roger é um jogador... O Corinthians deve 1 milhão pro Tite. Eu tô falando contratações daquelas que você Ah, fala, de pô, empate, vai. O Diego Souza, é verdade, não teve. não vai. Não teve ninguém. O Roger é um jogador barato pro Corinthians hoje, veio de graça, paga salário. Não tem. E O Matheus visão? Vital, por exemplo, Na o Corinthians não visão- pagou nenhum centavo por ele. Zero. E na visão Zero, do paga o Corinthians, salário. com o treinador deve ser a mesma coisa. Não, olha, se quiser ir... Então, aí eu volto a Eu dizer. tô te falando que eu vai acho que é uma depender visão... da... Agora eu tô dando a visão do Corinthians. Então, agora, visão- quem tem a faca e o queijo na mão, nessa história toda, Chama-se é Fábio o Carilli. Corinthians. Não, é o Fábio Corinthians. Carilli. Não, é o Corinthians. Porque se não aparecer essa proposta, resta ao Corinthians dar um aumento ou não. Então, está nas mãos do Corinthians. Porque se aparecer a proposta, o Carilli vai embora. Então, esquece a proposta. Vamos pensar na realidade, que ele vai ficar. Aí vem aquilo que o Facingani falou, é uma visão interessante. Resta saber se o Corinthians vai querer continuar com a política austera dele, ou se ele quer voltar a gastar e depois lá na frente ele vê como paga. Porque se ele voltar, porque se ele mantiver essa política de austeridade, Tem que o manter. Carilli não cabe mais no Corinthians. Senhor Mano, mas tem que manter. O quê? O Corinthians hoje tem que manter, infelizmente. O Carilli? Não, tem que manter a austeridade. Então, não dá. então é isso que eu não tô tem falando. como. É isso que ele falou. Você por sabe exemplo. qual é o problema também? Se você, tem o lado do conceito, desculpa. Agora eu tô vendo o lado do Corinthians. Deixa eu só terminar aqui. Se você paga 500 pau por mês pro Carilli, amanhã o Carilli vai embora também. Isso. Vai embora. O próximo treinador vai querer ganhar os mesmos Não, mas isso aí 500. você não paga. Isso é outra história. Não paga, Você não não tem, vem, não não vou vem. pagar. Não, vem. o Tite saiu ganhando não sei lá quanto e veio pegou o Carilli menos. ganhando 200. Exatamente. Isso aí não peraí. veio. O Isso aí Carilli veio. não veio. Veja, O Carilli surgiu. Veja, Tudo bem. você E o tem Carilli dinheiro. não veio. Vai contratar um preço O mano da que gosta mercadoria. de fazer analogia. Você tem dinheiro para comprar um carro importado, tá? A hora que você vai ver, a revisão, troca de peças, você não tem condição de fazer. É duro. Percebe? É isso mais ou menos que está acontecendo com o Corinthians em relação ao Carilli. Ele hoje, pela política corintiana, que eu acho correta, ele já não cabe mais no bolso do Corinthians. Não cabe mais. Porque, infelizmente, o Corinthians, boa parte da receita dele, nessa matéria aí da época, mostra lá quanto o Corinthians, qual é o percentual do Corinthians de televisão e quanto que é o percentual do Corinthians de bilheteria. Não existe. Porque toda a bilheteria do Corinthians está canalizada para a Arena. E não é suficiente para pagar a arena. Exatamente, e não é suficiente para pagar a Arena. O Palmeiras é o único time no Brasil que fatura mais com bilheteria do que cota de televisão. Por isso que endurece. O Atlético Mineiro tem um faturamento, se eu não estou enganado, de televisão, 51% da receita dele e 17% de bilheteria. Percebe? Então, quer dizer, é isso que resta saber. Vamos fazer o seguinte, vamos recorrer a empréstimo bancário. Ah, vamos fazer isso aqui. Aí você mantém e foge da sua política. Se resolver manter a política, não dá mais. Carilli, é o que tem. Se você quiser ir embora, a gente até te facilita. Você procura um clube, você sai, enquanto isso você continua com a gente aqui. E aí o Corinthians vive do improvável. Porque se ele faz uma, entre aspas, manobra financeira para ter um Carilli valorizado longe da sua política, ele vai contar muito com o resultado. E o resultado, entenda-se, grana, premiação, né, desempenho, e não é uma garantia. O Corinthians pode dar um tiro na água. Você tem que fazer uma avaliação no seu projeto, Facincani. Por exemplo, qual que é o percentual de responsabilidade do Carilli no atual momento do Corinthians? Vamos lá. É muito grande. É muito grande? muito Aí grande, que tá. muito grande. Então vocês podem considerar o Carilli como se fosse um órgão vital dentro de uma estrutura. Na tua visão. Não, na minha visão não, na visão deles aqui. Na Tô visão perguntando do pra você. Corinthians. Sim. Na visão do Corinthians, Na minha, tem estrutura. Peraí. Na minha também, na visão do Corinthians, é a estrutura. É o que é um grande erro. A estrutura, Benjamin, ela tem que ser exaltada sim, porque ela faz parte de um processo, faz parte de uma engrenagem, e a partir do momento que você não tiver estrutura, nada vai dar certo dentro de campo. Mas você não pode também menosprezar e minimizar o trabalho de um cara que está fazendo o que o Carilli tem feito. Então o negócio é o seguinte, o Carilli eu entendo como um órgão vital. O Carilli não é um apêndice que você vai cortar, vai embora e tchau. Eu vivo sem. Eu vivo bem sem.
Não é. Você o não Carille, sabe. se você... Aí que tá, Sr. Armani. Você não sabe. Você não sabe. Você não conhecia o Carille. Assim como você não sabe que o próximo treinador que possa assumir o lugar do Carille possa comprometer toda uma estrutura que tá dando certo. mas os caras acham que não. O Corinthians abriu a porta pro Carille, ele apresentou um brilhante trabalho. Tá fazendo um bom trabalho. O Loss pode também, o Corinthians pode abrir a porta para ele, demais, ele apresentar um grande trabalho. Demais. Era arriscado, Uma coisa, Pascoal, é se pinta uma proposta de 1,2 milhões pro Carille, evidente que o Corinthians não pode cobrir, porque não dá pra segurar. Agora, diante do atual cenário, se o Carille fala, pô, não deu certo com a Arábia, eu acho, pelo menos é a minha leitura, faz aí um reajuste pro Carille. Tá bom. Então vou te colocar na realidade, tá? Você tem o Carille hoje, que veio da estrutura boa do Corinthians, e eu te dou 1000 argumentos de que o Loz é um baita cara, tão bom quanto o Carille, tá? Isso todo mundo já sabe. Pelo trabalho que ele fez de base, pelo que ele desenvolve. Profissional é outra coisa, base é base, hein? Não, Cuidado. não. Ele já trabalhou no profissional e foi campeão. Aonde? No Internacional da Recopa. Ganhou o quê? Recopa? Foi o Osmar Loss. Brincadeira, Foi velho. Osmar Loss. Tá de brincadeira. Foi o Osmar Recopa é um Loss. jogo, meu irmão. Você tá de brincadeira, eu tô falando de campeonato. Osmar Loss, Você vai falar calma. que ele fez um bom trabalho porque ganhou um jogo? Calma. Foram 2 jogos e ele ganhou. Por que você tá tão nervoso Então, com o cara tá falando do cara que é consagrado que ganhou uma calma. Recopa. Não, você tá Ele tem nervoso. 2 jogos. Pera aí. Ó, ganhou uma Recopa e 2 jogos 3. Vai pro inferno. Peraí. Mas tem Jesus, um hoje tá título difícil, hein? profissional no currículo e um título Não dá importante. pra você falar que ele é consagrado por causa disso. Não falei isso. Você usou Falei- esse termo. Não, eu tô dando outros termos. Além de ser um baita auxiliar por onde ele passou, inclusive do próprio Tite. Né? No Inter, foi auxiliar do Abel, enfim, ele foi um cara extremamente competente lá dentro. E no próprio Corinthians ele faz hoje o que o Carille fez pro Tite, ou seja, o Carille pro Tite, ninguém valoriza muito essa importância. Poucos que cobriram o Corinthians, né, que tem essa visão. Né? Eu, graças a Deus, fui um privilegiado de acompanhar muitos trabalhos e muitos treinos. É claro que o Tite tem a parcela de excelência, mas esse sucesso 2010, 11, 12, coloque aí, dividido 50% para o Carille em termos estruturais, administrativos. O Tite estava lá na frente, mas atrás da montagem é muito do Carille. Mas enfim, e tirando isso, quem de mercado hoje, o Corinthians tem condição de trazer com o mesmo peso e competência para resolver? Não tem. Então pronto, então deixa o Osmar. A questão é essa. Não, deixa o Carille, valoriza o seu Não, técnico. tá bom, se o Carille sair, vamos colocar numa hipótese Aí tudo que bem. o Carille sai. Aí se ele sair, Então, é isso que eu tô te mantém falando. o Loss. Sai o Carille. Você contrata Efetivo alguém? Loss. Não. Você contrata alguém ou deixa o Osmar? Daria a chance pro Então Osmar Loss. pronto. Deixa Então é eu isso. só fazer uma colocação, Então é mano. Mas isso. havendo a possibilidade de segurar eu o vou Carille, tentar- manter o Carille. Se você tem um cara bom pelo preço acessível, claro que você vai trazer o cara Não, bom mas e isso eu falar, Osmar, concordo contigo. espera um pouco. Isso concordo. Mas não tem. O Corinthians ele não pode Então pagar é essa a 1,2 milhões questão. pro Carille. Tá na cara, se Exatamente. pintar a proposta aí o Carille aceitar, o Corinthians não tem como cobrir. Mas a partir do momento que dá pra fazer um pouquinho a mais, eu não tô falando pra cobrir a proposta. Eu tô com se der você. pra fazer um pouquinho a mais, eu tô com faça. você. Eu, se fosse o Corinthians, daria um aumento significativo ao Carille, mas eles não querem. Então segue. Bom, vamos mudar o assunto. Eu só queria falar. Não, Fala aí, só quer Pascoal. dizer, se você é presidente do Corinthians, diante dessa situação, conhecendo o Andrés como você conhece, o que vai acontecer? As informações que eu tenho, Pascoal, e o senhor sabe muito bem disso, é que o Andrés não morre de amores pelo Carille. Não morre. Eu não sei se ele faria esse esforço. Eu acho que é um tiro no pé se não fizer. Acho que é um tiro no pé se não fizer. Cara, eu acho esse termo não morre de amores. Eu nunca vi o Andrés falar mal do Carille. Quando eu gravei aqui com o Benja agora, com o Carille, Não, publicamente ele nunca falou mesmo. Isso você tem razão. nunca vi. mas- Quando eu gravei aqui com o Benja agora com o Fábio Carille, inclusive um dos depoimentos para ele foi do Andrés. Brincando com ele, tirando sarro, fazendo a pergunta, aí Carille, cadê o 9? Carille respondendo, normal. Eu nunca... Não, tô falando que ele é desafeto, Eu hein? não- Não falei isso. Nossa, falou, não morre de amor. Não morre de amores é porque não é aquele cara dos sonhos. Só falar uma coisa pra vocês. Ser desafeto é outra eu coisa. conversei com o Andrés, e o Andrés me disse, eu sou um cara que tenho amizade dele, conheço a família dele e converso sobre todos os assuntos com ele, sou muito amigo dele, não sei de onde tiraram isso, que eu não gosto dele. Não, O Andrés me disse. a história toda O é Andrés que, me a história disse. é que Eu não sei de onde o tiraram Andrés, isso. O Andrés, há alguns anos,
quando o Mano o indicou e etc e tal, ele não conhecia o Carille. Não foi isso. É. O André já explicou isso, não foi nada disso. Não, ele não Uma queria vez mais ir na perguntaram comissão. pra ele do Carille, ele falou, não sei quem é o Carille. Não, porque fala o Carille, ele ninguém chama de chamava Fábio. o Carille no Corinthians de Carille. Não é essa a história. Chamava de quem? De o Fábio? Benja. Fábio, Benja, não é Fábio. essa a história. Ninguém chamava ele. Benja, não é essa a história. Essa é uma, tem uma outra história. Lá atrás, 2009, antes do Carille chegar ao Corinthians, não quando ele já estava, antes dele chegar, o Andrés não queria mais um membro na comissão técnica. Não queria ampliar o pagamento do Corinthians a mais um. E a comissão do Mano, não, traz o cara, porque o cara é bom, etc e tal. Não, mas não quero mais um, etc e tal. Tá bom, então traz e foi meio que, entre aspas, goela abaixo. E, não, então tá bom, então traz, eu faço o que quiser, não sei o que, o Corinthians fez Às isso. vezes os caminhos são tortuosos mesmo. E aí chegou o Fábio Carille. E aí depois os caras, então, nos surpreendemos, valeu a pena. Foi isso. Não é que ele não gosta, ele não queria ter trazido há um tempo, por questão de grana, trouxe e deu certo. Vamos para o